Em debates sobre feminismo, alguns momentos viralizam quando determinadas feministas parecem perder o fio da argumentação ou não conseguem responder contra-argumentos de forma convincente. Isso acontece especialmente quando são confrontadas com dados estatísticos, fatos históricos ou inconsistências em suas próprias falas. Além disso, alguns comediantes fazem piadas sobre o tema, muitas vezes aproveitando a situação para criar tiradas que ironizam o movimento e evidenciam algumas contradições que acabam gerando gargalhadas, mas também muitas críticas. Serão esses casos que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Feministas recebendo a igualdade. Ronda Rousey, uma das maiores estrelas do Ultimate Fighting Championship, UFC, sempre teve uma visão pragmática sobre as disparidades salariais de gênero nos esportes. Em 2015, por exemplo, durante uma entrevista ao programa The Ellen Show, ela afirmou com naturalidade que seria a atleta mais bem paga do UFC. Questionada sobre o assunto da disparidade de salário entre os gêneros, pois ela seria a atleta mais bem paga, em uma entrevista pré-luta posteriormente, ela respondeu de forma bem seca e direta, justificando seus altos ganhos, ao destacar seu desempenho dentro e fora do octógono, ressaltando que sua popularidade e capacidade de atrair público contribuíam para sua remuneração elevada. The highest paid fighter not because Dana and Lorenzo wanted to do something nice for the ladies. They do it because I bring in the highest numbers. Dana White, presidente do UFC, reforçou essa visão, mencionando que Ronda Rousey foi a atleta mais bem paga da organização até a ascensão de Conor McGregor, em razão de sua habilidade em gerar receita e audiência. Essa perspectiva de Rousey gerou debates sobre a relação entre desempenho, popularidade e remuneração, especialmente no contexto das diferenças salariais entre atletas masculinos e femininos. Enquanto algumas lutadoras femininas buscavam igualdade salarial com seus colegas masculinos, Rousey enfatizava que os ganhos deveriam refletir o retorno financeiro e a atenção que cada atleta conseguia gerar, independente do gênero. Kate Smurthwaite, uma comediante feminista, participou de um debate no programa Dan Wootton Tonight com Kelly J. King, conhecida como Posey Parker. Durante a discussão sobre feminismo e mansplaining, termo utilizado para descrever quando um homem se considera mais inteligente que uma mulher, Smurthwaite desligou sua câmera e se retirou da conversa. Dan Wootton, apresentador do programa, comentou sobre a situação em uma rede social, expressando surpresa com a expectativa de Smurthwaite de que ele censurasse sua convidada. Ao que tudo indica, ela não teve paciência para rebater ou contra-argumentar o posicionamento de Kim. O momento acabou viralizando rapidamente pela internet, com muitas pessoas criticando a postura da feminista que não teve o que argumentar ou responder e decidiu sair do debate, demonstrando uma certa falta de respeito com quem esperava algo mais educado da humorista. Ana Akana, atriz e influenciadora digital, causou polêmica ao sugerir que, ao se assumir bissexual e iniciar relacionamentos com mulheres, passou a compreender melhor os homens. Em uma publicação nas redes sociais, ela afirmou: "Desde que me assumi bissexual no ano passado e comecei a namorar mulheres, curiosamente isso abriu meus olhos para o que deve ser a experiência de ser homem." Essa declaração gerou discussões sobre a percepção de Ana Akana acerca da vivência masculina e a complexidade das identidades de gênero. Muitas feministas passaram a criticá-la, e de certa forma ela foi cancelada pela declaração polêmica. Sua fala, dando a entender que as mulheres poderiam exagerar em suas opiniões em relação aos homens por não vivenciarem a realidade deles dentro de um relacionamento, fez com que feministas criassem até mesmo um protesto virtual contra a atriz. Uma jovem participava, ao que tudo indica, de um congresso quando se manifestou com um cartaz defendendo a prática do aborto, mas foi refutada e não soube o que responder. No cartaz, ela dizia que a vida de uma mulher viva seria mais importante do que a de um feto, porém imediatamente foi confrontada por uma participante, que a questionou se um feto não teria vida. Ela, no entanto, insistiu em seu argumento e foi novamente rebatida, sendo questionada sobre quando um feto ganharia vida, ficando sem saber o que responder e se complicando para sustentar o seu ponto de vista. My newborns aren't sustainable. You can't just have a newborn and they just live on their own.
right? Right. Is a newborn not worthy of life? Is a newborn not worthy of life? Muitas pessoas passaram a criticá-la pela forma como protestava, dando a entender que uma vida seria mais importante do que a outra, sendo que as duas formas seriam vida, cada uma à sua maneira. Um homem conhecido no meio humorístico foi convidado por uma equipe de televisão chamada True TV para participar de uma pegadinha em uma suposta palestra feminista, e o resultado foi memorável. O homem chamado Brian Quinn, integrante do grupo de comédia The Tenderloins e co-estrela do programa Impractical Jokers da True TV, participou da pegadinha que se tornou viral. Nessa ocasião, Quinn foi colocado como palestrante em um painel sobre direitos das mulheres, sem qualquer conhecimento prévio do assunto, como parte de uma punição no programa. Durante o evento, ele teve que discordar dos especialistas presentes, resultando em momentos constrangedores e hilários. The Michelle Obama thing, she got there because she slept with a man. Oh my God. Oh my God. Os outros dois convidados da suposta palestra eram especialistas no assunto envolvendo os direitos das mulheres, e a todo momento, Brian questionava suas falas e argumentava algo totalmente oposto à ideia principal, gerando debates e situações desconfortáveis. Somente mais tarde foi revelado que tudo não passava de uma brincadeira. A seleção feminina de futebol da Austrália, conhecida como as Matildas, historicamente enfrentou disparidades salariais em relação à seleção masculina, assim como acontece em diversos lugares. E isso foi alvo de muitos debates, como nesse caso dentro do programa Hot Topics. No programa, discutia-se o motivo de as mulheres receberem menos dinheiro, mesmo estando nas seleções em que a federação era a mesma, porém pagava menos para as mulheres. As feministas que eram contra essa prática debatiam com os que concordavam com ela. E em certo momento do programa, as feministas ficaram até mesmo sem resposta, quando um participante apresentou uma fala parecida com a de Ronda Rousey, destacando que o atleta deveria ganhar de acordo com o que gera de receita, independente do gênero, e que talvez por isso o masculino recebesse mais, já que gerava mais público. No entanto, em 2019, depois de muitos protestos e discussões principalmente na Austrália, foi firmado um acordo pioneiro entre a Federação de Futebol da Austrália, ETFFA, e o Sindicato dos Jogadores, garantindo igualdade salarial e condições de trabalho para as seleções masculina e feminina. Esse acordo assegurou que as Matildas recebessem a mesma proporção de receita comercial que o Socceroos, seleção masculina, além de condições equivalentes como viagens em classe executiva e instalações de treinamento de igual qualidade. Kavon, conhecido como o comediante meio persa mais famoso do mundo, já participou de 2 especiais do Dry Bar Comedy, e em um deles, suas brincadeiras e piadas, apesar de engraçadas, geraram certa polêmica. O humor de Kavon frequentemente aborda as complexidades dos relacionamentos, incluindo observações sobre comportamentos femininos que podem ser desafiadores para os homens. Ele retrata tudo de forma bem-humorada, e é claro, muitos casais presentes se identificam com as situações, gerando muitas risadas. As piadas, como mencionado, arrancam gargalhadas, mas também podem causar desconforto em algumas feministas, que as consideram estereotipadas ou insensíveis. Por conta das piadas envolvendo essas situações das relações cotidianas de um casal, em que a mulher pode complicar coisas simples, muitas feministas o atacam, chamando-o de desnecessário. Porém, aparentemente ele ignora e segue com seus shows. Durante uma coletiva de imprensa no Mutua Madrid Open, Rafael Nadal foi questionado por uma jornalista sobre a disparidade salarial entre homens e mulheres no tênis, e sua resposta sincera gerou repercussão. Diante da pergunta polêmica a respeito de um assunto delicado, Nadal enfatizou que a remuneração deveria ser baseada na qualidade do trabalho e na capacidade de gerar receita, independentemente do gênero. Ele mencionou que assim como as mulheres podem ganhar mais na indústria da moda devido à maior demanda,
moda. No esporte, os ganhos também refletem o interesse e a audiência gerados, dando a entender que, no caso, o tênis masculino gerava mais interesse e, consequentemente, mais audiência e receita. Por isso, os atletas desse gênero ganhavam mais. Apesar de muitos considerarem a resposta de Nadal quase óbvia, é claro que também houveram críticas, principalmente de mulheres e até mesmo de homens que defendem o feminismo e não concordam com esse tipo de declaração como justificativa. Neil Kolhatkar, comediante e criador de conteúdo australiano, é conhecido por abordar temas sociais e culturais em seu trabalho, frequentemente utilizando o humor para satirizar questões contemporâneas. Em seu vídeo intitulado Neil Destroys Feminism, ele satiriza as atitudes de determinadas feministas, destacando comportamentos que julga contraditórios ou excessivos. Afinal, muitas mulheres que se declaram feministas são vistas cometendo outros tipos de discriminação, deixando claro que o que importa é somente o próprio interesse, sem olhar ao redor. Kolhatkar defende que seu humor busca provocar reflexão e debate sobre temas atuais, usando a comédia como ferramenta para questionar normas e comportamentos sociais. No entanto, assim como ocorre com muitos comediantes que abordam tópicos sensíveis, suas piadas sobre feminismo e justiça social dividem opiniões, sendo vistas por alguns como críticas válidas e por outros como insensíveis ou ofensivas. Durante a coletiva de imprensa do filme Era Uma Vez em Hollywood, no Festival de Cannes de 2019, Quentin Tarantino foi questionado por uma repórter do The New York Times sobre o motivo de Margot Robbie, que interpretou Sharon Tate, ter poucas falas no longa. Well, I just reject your hypotheses. Margot Robbie interveio na discussão, explicando que sua interpretação de Sharon Tate não exigia necessariamente muitos diálogos. Ela afirmou que o tempo de tela que teve lhe permitiu homenagear Sharon, mostrando os aspectos incríveis da personagem sem a necessidade de muitas falas. Robbie ressaltou que essa abordagem lhe deu a oportunidade de explorar a personagem de outra forma, aproveitando momentos em que estava sozinha em cena. A repórter, que na opinião de alguns quis bancar a feminista ao tentar defender a atriz, que nem sequer havia demonstrado insatisfação, acabou se dando mal, pois a própria Margot discordou de seu questionamento. Durante um podcast, uma mulher feminista sentou-se frente a frente com outra que não se identifica com a causa, chamada também de antifeminista, para um debate que rapidamente ficou tenso. No debate, a feminista deixa clara sua opinião de que as mulheres não precisam de homens e podem viver suas vidas sozinhas, sem a convivência de nenhum indivíduo masculino. Porém, a antifeminista discorda e a questiona sobre quem ela chama quando seu carro estraga, ou quando precisa fazer algum reparo em sua casa, seja trocar um chuveiro ou uma lâmpada. Nesse momento, a feminista se perde e tenta desviar das perguntas. Ela ainda tenta argumentar que uma mulher poderia facilmente cuidar dessas coisas e é imediatamente rebatida com a pergunta de por que então não o fazem. Mais uma vez, a feminista tenta escapar do tema, dizendo que no momento não é possível, mas que luta para que isso se torne viável no futuro. Ou seja, ficou evidente que hoje os homens são importantes na vida das pessoas e vice-versa. Um homem foi visto em um registro no qual aparece exigindo que a mulher com quem ele havia saído para almoçar pagasse parte da conta referente ao que ambos haviam consumido. No vídeo feito pela mulher, aparentemente com o intuito de expor a atitude do homem, ele aparece mostrando tudo que ela havia pedido e justificando que ele não tinha obrigação de arcar com aquilo. A mulher, aparentemente irritada e em desacordo, filma e tenta expor o homem, que mantém sua posição, argumentando que ele a convidou para um almoço, mas em momento algum disse que pagaria a conta. Afinal, é lógico que se você trabalha e sai para comer algo, você deve pagar por aquilo que consome. Além disso, ao que tudo indica, a mulher se dizia feminista, defensora dos direitos iguais, porém na hora de dividir o valor, essa igualdade não foi colocada em prática por ela, que não gostou de ter que pagar sua parte, pressupondo que o homem arcaria com tudo.
Em um debate sobre feminismo, uma mulher confrontou um homem e se deu mal ao ouvir a resposta dele, pois não soube o que dizer em seguida. No discurso, a feminista diz que as mulheres eram melhores que os homens em tudo o que faziam e que não entendia o motivo de os homens existirem. Afinal, na visão dela, eles não contribuíam com nada para o mundo. Mas o homem presente rapidamente a rebate, afirmando que tudo o que ela conhecia e via ao redor, toda a infraestrutura da nação, a economia e cada edifício construído no qual ela entrava, teria sido erguido por meio do trabalho árduo de inúmeros homens. Sem ter um contra-argumento para isso, ela parte para o deboche, perguntando se os homens haviam permitido que ele usasse aquele corte de cabelo. Por fim, como podemos observar, ela desiste de debater com o homem, pois ficou sem ter o que dizer e prefere sair com raiva, ignorando o rapaz que, segundo muitas pessoas, a colocou em seu devido lugar. Mais uma vez, durante a exibição de um podcast, um homem fez um questionamento a algumas mulheres convidadas que se diziam feministas e as deixou sem qualquer resposta. Tudo começa quando o homem pergunta a elas quem deveria arcar com os custos de um primeiro encontro entre um homem e uma mulher. E elas prontamente respondem que nesse caso deveria ser o homem. Porém, aproveitando a resposta, ele faz outro questionamento, recordando que todas teriam se identificado como feministas, lutando por direitos iguais, mas que quando saem com um homem, esquecem essa pauta e exigem que ele cumpra o papel tradicional de pagar tudo para a mulher. Bem, o silêncio no estúdio após a pergunta disse tudo. Ele deixou evidente a contradição nas falas das mulheres, que defendiam a igualdade entre homens e mulheres, mas exigiam que o homem exercitasse o papel tradicional de assumir toda a responsabilidade financeira, tornando a mulher submissa. Andrew Schulz, comediante, ator e apresentador de podcast norte-americano, publicou em seu canal um vídeo intitulado Feminists Want to Be Men, que em tradução livre significa feministas querem ser homens. E é claro que o assunto gerou polêmica. Nesse segmento de stand-up, Schulz aborda de maneira humorística a ideia de que algumas feministas buscam adotar comportamentos tradicionalmente associados aos homens, como a liberdade sexual e a independência financeira. Ele sugere que ao lutar por esses direitos, algumas mulheres estariam tentando se igualar aos homens que criticam. O conteúdo gerou polêmica, recebendo tanto risos quanto críticas. Afinal, como ocorre em todo tema sensível, há quem concorde, há quem leve na brincadeira e há quem se oponha de forma veemente. Alguns espectadores consideraram a abordagem de Schulz uma sátira perspicaz acerca de possíveis contradições em determinados movimentos feministas, enquanto outros julgaram suas piadas insensíveis ou ofensivas. A repercussão do vídeo provocou debates online sobre os limites do humor e a representação do feminismo na comédia. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.